até o versículo 41. Amém? Vou esperar os irmãos aí abrirem o Antigo Testamento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a mesa grande ao lume, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colotídeas, voltou e cortou em pedaços, pondo na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mais nenhum na panela. Amém? Os irmãos podem se sentar. O tema da mensagem, na verdade, que faz parte do cabeçalho do capítulo do texto, não é? O título que fala que a morte que havia na panela é retirada. Então, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs aqui é: a morte na panela é retirada. Amém? Livro do Antigo Testamento, 2 de Reis, um livro histórico, não é, que vai descrevendo a história de Israel, o surgimento de diferentes reis, não é, mostrando aí o reinado de pessoas que governavam, alguns segundo a vontade de Deus e alguns segundo as suas próprias vontades, suas próprias filosofias. Em 2 de Reis mostra então a diferença entre o reinado teocrático de Deus e esse reinado humano que nós temos vivendo desde aquele período até o período de hoje. Antigamente era do propósito de Deus que Deus fosse o rei de Israel. Não é mais, durante um tempo, no período aí de 1 de Samuel, um grupo específico se levanta clamando por um novo rei que tenha um trono, que tenha um palácio, que tenha um exército. Aí Deus, atende o pedido do povo, eles concedem o primeiro rei, que é o rei Saul. Nós sabemos muito bem dessa história. E nesse período havia então alguns momentos que Deus levantava profetas, não é, que representavam e o reino de Deus na terra. Era através dos profetas que Deus se fazia sentir, que a sua presença se manifestava, que o seu reinado se declarava e que a sua constituição divina era administrada para a humanidade, especificamente para o povo de Israel. Nesse período que esse profeta Eliseu, um homem completamente ungido por Deus, um homem que na verdade foi um dos primeiros homens a ser chamado de homem de Deus. Então, essa categoria é muito específica
a unção dobrada de Elias e vai continuar a fazer a continuidade do trabalho de Deus. Ou seja, o trabalho de Deus não para, certo? Quando alguns param, Deus levanta outros para dar continuidade desse trabalho, não é? E Eliseu então estava lá, e num período, Eliseu reúne um grupo específico de discípulos, e isso é uma característica muito forte de Elias e Eliseu, porque foram os primeiros profetas do Antigo Testamento, e que vai começando a partir de Samuel também, que começam a criar escolas de profetas, e começam a criar grupos ao qual eles vão começar a discipular, a treinar e a capacitar. Eliseu sabia que um dia ele precisaria também devolver aquilo que recebeu de Elias. E nesse momento, meu querido e amado irmão, a Bíblia fala que na cidade aonde Eliseu estava era um período difícil, era um contexto difícil, porque aquela terra estava vivendo com uma fome completamente terrível e agoniante. E vocês sabem que fome é doença, fome mata, não é? Você sabe que a fome é uma coisa que você ficar durante um período te desestabiliza fisicamente, não é? E a Bíblia fala que a terra, naquele contexto, havia uma pobreza muito grande e a fome era terrível. Foi nesse período, inclusive, que a Bíblia relata que mães comiam os seus próprios filhos por causa da fome. Terrível o quanto as pessoas fazem quando estão de estômago vazio. Você não tem noção do que as pessoas são capazes de fazer. E nesse contexto, então, Eliseu estava com os seus discípulos, e os discípulos precisavam também se alimentar depois de um texto bíblico, depois do discipulado. E ele fez a seguidora: façam uma sopa, certo? Fazem um cozido, fazem uma sopa grande, uma panela grande. Coloquem a panela no fogo e vamos comer. Em um contexto de fome, que ninguém tinha como se alimentar, o profeta vai completamente dando um recado, um mandato que não se coaduna com o contexto daquele período. Fala: fazem uma panela grande e fazem a sopa, vamos comer. Só que não tinha comida para comer. Está me entendendo? E essa ordenação vai contra o contexto daquele momento, porque a terra estava com fome. Fome é o sinônimo de não ter comida para se alimentar. E aí então o profeta, o moço obediente ao seu mestre, começa a fazer então, a pegar lenhas, a acender, a colocar a panela, e um outro discípulo de Eliseu, mais rápido e dinâmico, começa a andar, caminhar por aí à procura de comida, porque não havia nada estocado, não tinha nenhuma reserva aí. Ou seja, o cara, quando colocava a lenha e acendia, ele não tinha nada para colocar na panela, e o outro sabia disso e foi correndo atrás, procurar alguma coisa e trazer para comer. Está me entendendo? Deus, quando fala para nós precisamos simplesmente caminhar e fazer. E é no processo de você caminhar que as coisas vão acontecer. Não havia nada reservado naquele
e ele pega aí algumas folhas, e vocês sabem que a sopa é a coisa mais fácil de fazer quando não tem comida, porque você mistura tudo que você encontrar, você vai misturando, né? Você vai misturando e vai dar, e sempre dá certo. A sopa sempre dá certo. Vai misturando coisas, e aí quando você perceber aquele cheiro milagroso e tal, vai surgindo, né? Coisa fantástica. A sopa é a melhor improvisação que existe. E quando não existe comida para fazer. Amém? E historicamente a sopa surgiu com isso, inclusive, segundo dizem, não é? Que os escravos, como não tinham o que comer, eles misturavam muitas coisas, aí surgiu também a sopa. Então esse homem vai pegando ervas, folhas, e chega e coloca. E vocês sabem que quando o estômago está vazio, os olhos não conseguem enxergar bem, a mente fica fraca, você simplesmente fica tonto, amém? Pensar com o estômago não dá certo. E esse homem estava lá então procurando suprir a sua necessidade e a necessidade dos discípulos que ele deixou para trás. Ele foi pegando o que encontrava lá e pegou e levou e colocou na panela. E opa, vamos lá, está fervendo, está tudo pronto, está dando certo aí. E aí a Bíblia fala que quando eles tiraram o alimento para o seu prato e começaram a comer, eles perceberam uma coisa, amém? Que a língua, ele nos comunica de uma forma tremenda, não é? Ele fala se está saboroso, se está salgado, se está doce, não, se foi agradável. Eles começaram a perceber, nossa, alguma coisa estranha entrou nessa panela. Estavam ferrados agora. Se íamos morrer pela fome, agora vamos morrer comendo. E aquele falou lá, Senhor, a morte na panela. Ou seja, aquele discípulo, quando coloca lá o alimento, a erva que ele encontrou, ele coloca, na verdade, alguma coisa tóxica, envenenada. E esse homem diz a Bíblia Sagrada que ele não fez objetivamente, intencionalmente. Ele diz que ele colheu, ele pegou aquilo porque ele não sabia. Ele tinha uma necessidade legítima. Era da vontade do profeta Eliseu, da vontade de Deus, que aquele grupo de discípulos, de gente boa que estava lá reunidos para ouvirem, servirem a Deus, se alimentassem. Era da vontade de Deus que eles tivessem lá repleto. Não é? Diz a Bíblia Sagrada no livro de Neemias que nós devemos comer as gorduras e beber as doçuras. Não é isso? E então, quando ele veja isso, no desejo dele correr para suprir a sua necessidade, nesse processo, nessa caminhada, ele se auto-envenena. Ele pega aquilo que era da vontade de Deus que ele se ficasse repleto e ele acaba se prejudicando. O que essa palavra tem a ver conosco? A primeira coisa é que esse homem tinha uma necessidade legítima. É da vontade de Deus que nós tenhamos finanças em nossas vidas. É da vontade de Deus que nós casamos. É da vontade de Deus que nós supramos as nossas necessidades.
mas o processo de você ir atrás daquilo, muitas das vezes você se envenena no caminho. Você está me entendendo? Aquele homem, ele não estava pecando, ele não estava se desviando de Deus, ele simplesmente queria fazer uma coisa que, inclusive, o profeta disse isso, homem, fazer isso mesmo. Está me entendendo? Quantas pessoas, no desejo de serem felizes, no desejo de terem paz no espírito, no desejo de procurarem essa felicidade, de terem o conforto, de ter os bens materiais, de prosperarem, eles caminham por lugares e fazem uma panela completamente envenenada. Você está me entendendo? Amém. Por exemplo, Deus é a favor da prosperidade. Deus é a favor. Se você não é, mas Deus é a favor. Deus é a favor que os seus filhos prosperem. Amém. Que os seus filhos não passem necessidade. Deus Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Está me entendendo? É da vontade de Deus que tudo que você precisar como resto vai ser acrescentado. Mas nesse caminho as pessoas começam a procurar panelas cozidas, fervidas, que não deveriam ser feitas. Vão atrás de profetas que não deveriam ser consultados. Vão atrás de igrejas que não deveriam nunca ter entrado. E quando eles entram naqueles lugares, essa pessoa, por exemplo, às vezes tem um filho, uma filha doente, e tudo que ela ou ele quer é que Deus cura. O desejo é legítimo, mas o lugar onde está é morte certa na panela. Ao invés do pregador, do pastor, do dito apóstolo, do dito profeta, dar uma resposta bíblica e adequada para ele, suga a sua alma, explora o seu coração, retira toda a sua energia, todos os seus recursos financeiros e acaba por destruir essa pessoa. Aí vai usando diferentes mecanismos, diferentes ervas para responder à necessidade legítima dessa pessoa. Aí tem um óleo ungido, tem o azeite ungido, tem o lenço ungido, tem a água ungida, tem a vassoura ungida, tem tudo lá ungido, né? A gravata ungida, né? Tudo lá é ungido. Como será que só pode ungir? Mas essas pessoas, essa multidão, estão completamente intoxicadas. É como quando, por exemplo, uma bomba nuclear explode dentro daquele lugar. O que vai acontecer? Tem um efeito, né? Os danos, os efeitos colaterais que vão afetar o lugar. Ou seja, essa pessoa, Deus sabe disso. Por exemplo, tem pessoas, inclusive, que o pai faleceu, a mãe faleceu, o filho faleceu. E de repente vem alguém e fala: olha, existe possibilidade de você ter contato com ele. Existe possibilidade de se comunicar contigo. Inclusive, ela depois de dizer quem ele matou e por que morreu. Ele tem essa possibilidade de você se comunicar com seus entes queridos. E a pessoa que ama muito o seu pai, a sua mãe, o seu filho, saudade imensa, desejo imenso. Aquele desejo é legítimo.
humana de querer manter contato é legítimo. Mas há um veneno aí. E a pessoa vai procurar seitas e religiões que vão te dar essa resposta na sua vida. E a pessoa, inclusive, vai começar a falar, vai começar a ouvir vozes, vai ter sonhos. Mas não é o pai, a mãe e o filho que está falando com ele. Porque demônios também falam, e olha como falam. E ele vai ter sonho, vai ter visões, vai, olha, realmente é isso, é isso que eu queria, está acontecendo. E aí, naquelas mensagens, aí começa a acontecer as desgraças na sua vida. Você está me entendendo? Pessoas que tiveram uma vida, muitas vezes, de extrema pobreza. E tudo que ele queria era que a estabilidade financeira. Aí ele começa a perceber que se ele agora começar a fazer diferentes coisas, dedicar completamente uma coisa, em termos religiosos, e no lugar que lhe prometem o paraíso financeiro aqui na terra, ele começa a perceber, puxa, isso que realmente eu queria. Então aqui esse homem não era um homem pecador, era um homem comum, era um homem de Deus, mas que ele, ao ir atrás de se satisfazer uma coisa legítima, ele se entendeu. Aqui diz, por que ele fez isso? Primeiro, porque Deus falou através de Eliseu para fazerem a comida, acenderem a lenha, certo? E Eliseu direcionou para um moço, para um discípulo específico. Só que esse cara, como a fome já estava mexendo com ele disse, não, eu vou acelerar um pouco o processo. Aí ele está fazendo a lenha, está organizando a lenha, colocar o fogo e a panela. Está muito lento, eu vou vir aqui atrás. Porque, meu Deus, Senhor Jesus tem poder. Ele acelerou o processo. Ele atravessou etapas. Era para o profeta Eliseu dizer, olha, agora como tudo está organizado, já tem a lenha, já tem o fogo, já tem a panela, já tem a água. Agora você vai atrás do alimento. Mas não, ele atravessou fases. Ele queria acelerar o processo de Deus na vida dele. Quantas pessoas querem acelerar o processo? Quantas querem acelerar o processo? Deus está operando, Deus vai fazer, Deus está atuando, mas parece que está atrasado, né? Como que Jesus fosse o flash, que é rápido, e ele vai tentando acelerar, ele vai atravessando etapa. O cristianismo, andar com Deus, comunhão com Deus, é um processo, meu querido. Estava conversando com a pastora e estava mostrando uma coisa interessante que nós vimos aí, ok? Que quando Jesus se encontra com Pedro, ele faz de Pedro discípulo. Depois de fazer de Pedro discípulo, ele faz apóstolo. Depois de fazer apóstolo, diz, olha, você não será mais nem meu discípulo, nem meus apóstolos, nem meus servos. Agora serão meus amigos. Está me entendendo? São etapas que você vai construir tendo com Deus. Porque quando você acelera, nessa aceleração, você não vai ver coisas que você deveria ver e aprender e absorver. E mais para frente, tu estaria preparado para atravessar essa fase. E a segunda coisa é que esse homem, ao atravessar a fase, ele ficou
esquecendo ou desconhecendo coisas na vida dele. E ele pega aquele fruto por pura ignorância. Ele pega aquilo porque não sabia, porque desconhecia. A Bíblia fala que o meu povo se perde por quê? Por quê? Porque lhe falta conhecimento. É interessante, né? Não fala que o meu povo se perde porque deixou de dar glórias a Deus. Entendendo? Não fala que o meu povo se perde porque deixou de plantar bananeira. Não fala que o meu povo se perde, certo? Mas fala, meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Olha só isso que interessante. Havia um homem no Novo Testamento que era também um servo de Deus, assim como Eliseu também era profeta. E assim como Eliseu, ele também tinha fome, certo? E de repente chegou alguém bonzinho, lindinho, angelical, chamado Lúcifer, e queria amavelmente dar alimento para esse homem. Disse, olha, escuta uma coisa, é interessante isso, não é? Aqui tem uma pedra, se você quiser, pode se alimentar dessa pedra. Olha, eu acho que é interessante essa pedra, ele pode se transformar em pão, ele vai ser um pão quentinho, fresquinho, bonitinho, não é? Aí esse homem tinha fome, 40 dias de fome, certo? Amém. Mas ele, seu danado, não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ai, se você visse aquela pedra se transformar em pão depois de 40 dias, será que você ia atravessar fases? Será que você ia preferir se alimentar do pão e não da palavra? Esse homem tinha conhecimento. Ele sabia, ele disse, não. Sai, Satanás. É da vontade de Deus que eu nesse momento se alimento da palavra de Deus. Eu sei que não tenho finança, mas agora eu vou viver da palavra de Deus. Se eu não tenho finança, eu vou ser financiado por Deus. Aleluia. Eu vou monetizar o meu coração para Deus e eu vou ser um capital de Deus. Aleluia. Você está me entendendo? Conhecimento. Jesus tinha o conhecimento daquele homem e ele não conhecia. Você precisa conhecer a palavra, porque a palavra tem a chave que vai conseguir que vai te ajudar para você enxergar. Glória a Deus. Se na sua vida, nas suas decisões, no teu processo existe morte ou não na panela. Você está me entendendo? Amém. Esse homem chega então sem conhecer, pega e vai colocando. Mas estando lá, acabou. Tem morte aí dentro. O que acontece aí é que esse homem come e percebe, porque o fruto era amargo. Notaram aquilo, a erva, a fruta era amargo. E aí tinha então o profeta Eliseu. Vocês sabiam de uma coisa? Que esse homem, ele mesmo não fazendo intencionalmente, ele sente o efeito das suas ações. Você está me entendendo? Deus perdoa, mas há consequência. Você está me entendendo? Deus perdoa pecados. Como perdoa? Todo dia perdoa, todo segundo perdoa, mas há consequência. Questão de prova biblicamente? Vamos lá então, tá? Se eu não vou falar de Adão e Eva, sabem quais foram as consequências? Não vou falar de Jacó, porque Jacó enganou, também foi enganado várias vezes. Não vou falar um pouquinho, vou frisar um pouco de Davi,
que quando pecou, ele se arrepende diante de Deus, mas a consequência, o filho morre, a sua família é destruída, porque existe lá estupro na sua família, assassinato. Davi era perdoado? Era perdoado, mas a consequência continuou. Você está me entendendo? O seu filho se levantou contra o seu reino, mas ele era um homem perdoado, mas havia consequência. Sabia aquele tipo de pessoa, pastor, que essa pessoa viveu na sua juventude completa uma perversão sexual, ele foi tendo relações de vários tipos, de vários gêneros, e foi se misturando, foi toda a sua vida, e de repente nesse processo ele se encontra com Jesus, se arrepende, entra informado, é nova criatura. Mas em um certo momento vai querer fazer doação de sangue pela vontade de Deus, pela graça de Deus. Ele quer fazer isso, ele quer fazer algo bem, e quando percebe, está contaminado com DST. Esse homem está perdoado, está salvo, mas tem consequência. Você está me entendendo? Eu te perdoo, mas tem consequência. Eu te perdoo, Paulo. Você perseguiu a minha igreja. Estás perdoado, eu vou te usar. Mas você vai ter um espinho que você vai carregar. Você também vai ser apedrejado. Você também vai ser cuspido também. Você vai saber o que você fez também nos outros agora. Você vai ser o homem mais usado. Mas o que você fez para trás ainda vai continuar e vai te perseguir. E a Bíblia fala no livro de Atos que o perseguidor é perseguido. Está me entendendo? Deus me perdoa, mas a consequência. Está me entendendo? A consequência não vai te atrapalhar na tua salvação. Mas aqui na terra vai ser complicado para você também. Entendeu? E continuando, então, para terminar, a paz do projeto de Deus, ele virou a morte na panela. Aí Eliseu tranquilo, sem desespero, percebeu que houve atravessamento de fase, houve ignorância lá. Aí diz: olha, faz o seguinte, coloquem o quê? Farinha. Aqui fala farinha ou fala trigo? Fala farinha, certo? Trazei farinha e coloquem, certo? Coloque a farinha. Ixi, farinha é coisa boa, né? Oxe. A pastora disse: você gosta de farinha? Eita. O que vem a mim, demônio, eu lançarei fora. Farinha deliciosa, um feijão, uma farinha. Coloque a farinha. E houve a farinha. E interessante que aquele discípulo não viu a farinha antes. Vocês viram? Não viu a farinha, não viu a farinha, que tinha farinha. Foi correndo já. Atravessou fases. Mas tinha farinha ao lado. A farinha não aconteceu milagrosamente. Só que ele não viu, porque estava apressado, queria acelerar o processo de Deus. E tem farinha, afinal, aí, nossa! Se fosse um gaúcho, tem farinha. Aí ele pega a farinha, colocam na panela. Interessante que esses homens não pegaram a farinha no seu prato, eles colocaram a farinha na panela. Eles não comeram a farinha, eles misturaram a farinha na panela. Isso é profundo. Ou seja, eu vou colocar a farinha aonde é a fonte do problema, aonde é a raiz do mal, aonde está me atrapalhar. Vou colocar lá, eu vou ir atrás e eu vou ver aonde eu perdi o meu primeiro amor e vou colocar lá a farinha no meu primeiro amor. Naquele momento que eu servi a Deus, de repente no processo, eu comecei a ser um crente chato, velho, caducado. Aí eu quero que Deus me renova. Aí eu pego essa farinha e vou atrás do Senhor. Coloca a farinha na panela. Está me entendendo? Amém.
e coloca lá. E eles depois pegam lá e tiram a farinha e vão se alimentando. E nesse processo a farinha vai descer no seu corpo e vai desfazer todo o veneno. Você está me entendendo? Esse é o processo da libertação. Da nossa libertação. E a Bíblia então fala por quê? Eu fico pensando por que a farinha? É interessante. A farinha é uma coisa completamente bíblica, é divina, ele tem um monte de ensinamentos então para nós, não é? É da farinha que vem o trigo. Não, da farinha não, o trigo vem da farinha. É o inverso, né? Primeiro vem o trigo e a farinha, não é? Ou seja, o que o trigo na Bíblia Sagrada dá? O trigo representa o quê? Representa o crente espiritual. Existe a diferença entre o joio e o trigo. Por que o trigo é algo espiritual? Representa alguém que é de Deus e o joio não representa. Por quê? Porque se você perceber, tem o trigo, tem a farinha e da farinha vem o pão. E quem é o pão da vida? É quem é Jesus Cristo. Quando o profeta dizendo, olha, coloquem a farinha, ele já está apontando para frente, para a pessoa de Cristo. Coloquem a farinha na panela, ou seja, coloquem Cristo na panela. Aquilo que está te envenenando, o segredo da cura, da restauração, do livramento é o pão da vida. Está me entendendo? É o pão da vida. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 12, versículo 42, versículo 14: é necessário que o trigo morra na terra para que a semente brota. Está me entendendo? E quando a farinha foi colocada lá, se eles comessem assim, não ia estar cozida, não ia morrer nesse processo. É necessário que você, nesse processo, como um trigo, como uma farinha, também morra lá nesse processo, para que a semente brota. Você está me entendendo? Esse é o processo da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa cura, do nosso livramento. E por que a farinha? Porque a farinha, quando você coloca, por exemplo, no feijão, tem aquele processo de absorver, não é? O molho líquido, certo? Quando você coloca a farinha em aquele lugar, ele seca, ele absorve. Ou seja, a farinha era um antídoto. Ele estava absorvendo o veneno. Jesus Cristo é um antídoto que vai absorver o veneno que está contaminado em seu coração, na sua alma, na sua família, na sua finança, no seu casamento. Se alguma coisa nesse processo envenenou teu casamento, coloca a farinha de Cristo para ver. Você está me entendendo? Coloca a farinha, cara. Coloca Jesus no processo. É só Cristo. Não tem muito segredo. Não adianta inventar coisa, certo? Não adianta inventar. Não importa quantos pregadores virem para cá, quantos músicos famosos virem para cá, não importa. Se não colocar a farinha de Cristo, não vai fazer diferença na sua vida. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vão cantar e tudo, mas você vai voltar vazio, porque não está absorver a farinha. Está me entendendo? Amém. Aleluia. Amor que na panela para terminar a mensagem. Aqui diz então, e ele a deitou na panela e disse: tirem de comer para o povo. E não havia mais
milagroso. Como saiu? Eu não sei explicar, mas eu sei que saiu. Como aconteceu a cura? Eu não sei explicar, mas eu sei que aconteceu a cura. Como meu filho foi liberto? Não sei, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, uma transformação aconteceu. Foi a farinha de Cristo. Aleluia, que absorveu, amém. Vocês podem glorificar essa palavra de Deus? Aleluia. Deus é tremendo, amém. Não procure moda. Não procure moda. A verdade está nessa palavra aqui, ó. Não procure. E cuidado para aquelas pessoas que trazem outras panelas para você. Tá? Panelas que não são de Deus. Panelinhas que não são de Deus. Aleluia. Está entendendo? Essa palavra é boa, né? Panelinhas que não são de Deus. Amor das panelinhas que não são de Deus. Está me entendendo? Quando você vê isso, coloca aqui nessa panelinha a farinha de Cristo. A reconciliação de Cristo. O amor de Deus lá. Está me entendendo? Vamos orar ao Senhor. Porque eu sei que não é por muito falar, que não é por muito gritar, mas é simplesmente na ministração da palavra de Deus que as coisas acontecem. Que Deus falou com a igreja, eu tenho certeza plena que Deus falou para você. Eu quero que você guarde essa palavra.